Nunca foi minha intenção desrespeitar ninguém, ainda mais a esposa do meu pai. Todos nós cometemos erros, isso é humano, e o seu gesto de vir a público para pedir desculpas tem muito valor, e poucos homens teriam coragem de fazer isso. É senso comum que o nosso Brasil não suporta mais 4 anos de PT e que alguém que já teve 3 mandatos para fazer e não fez, não merece um 4º mandato, porque é óbvio que ele não vai fazer de novo. Mas para a gente libertar o Brasil e levar prosperidade para a nossa nação, é preciso que todos entrem em campo e me ajudem. Então eu quero mais uma vez me dirigir a Michelle. Todos nós reconhecemos o grande trabalho que ela fez no PL Mulher, percorreu o Brasil inteiro por uma causa, valorizando e inspirando milhares de mulheres a ingressarem na vida pública e também o seu trabalho para ajudar as pessoas com doenças raras e os surdos. Com a covardia que fizeram com meu pai, ela tem a responsabilidade de cuidar dele no dia a dia. Todo mundo sabe que hoje, até nós, os filhos, a gente está proibido de ver o próprio pai, o que aumenta ainda mais a importância dela e ela precisa ser reconhecida e respeitada também por isso. O momento é difícil para todo mundo. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito e, mais uma vez, peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto. Como somos pessoas públicas, isso acaba sendo explorado pelos nossos opositores. Nunca foi minha intenção desrespeitar ninguém, ainda mais a esposa do meu pai. Também faço o pedido aqui à nossa militância, para a gente olhar para frente nesse momento. Vamos focar no objetivo principal, que é resgatar o nosso Brasil, como já disse Jair Bolsonaro em outras oportunidades. Não vamos transformar essa situação em mais motivos de ataques que podem e serão explorados contra nós mesmos. Vamos evitar qualquer divisão. O momento exige união. O que nos une é muito maior do que qualquer diferença. Então, Michelle, renova aqui o convite para caminharmos juntos na missão de defender o Brasil e honrar o nosso maior líder, que é Jair Messias Bolsonaro. Depois que deixei o PL Mulher, me recolhi e tentei me afastar das articulações e da cena política. Flávio, eu assisti o seu vídeo e recebi as suas palavras com muita paz. Eu quero te agradecer por sua sinceridade. Você sabe o quanto a verdade é importante para mim. Todos nós cometemos erros, isso é humano, e o seu gesto de vir a público para pedir desculpas tem muito valor e poucos homens teriam coragem de fazer isso. Eu sei que os dias não estão fáceis para nós, para as nossas famílias e para milhões de brasileiros que esperam por dias melhores. Para cumprirmos grandes missões, o nosso coração precisa estar limpo e livre para que novas histórias sejam construídas. Histórias baseadas na verdade, no respeito e na esperança. Existe um Brasil esperando para ser reconstruído e tenho certeza de que todos nós podemos unir forças para levarmos isso adiante. Vamos fazer isso pelo meu marido e seu pai e por cada um dos brasileiros que querem um Brasil melhor para seus filhos e netos. O nosso propósito pelo bem do povo sempre foi maior do que desentendimentos. Por isso, aceito o seu pedido. Eu te desculpo. Vamos sentar, vamos conversar, ajustar os detalhes e juntos vamos reunir um grande exército de pessoas de bem para resgatarmos o nosso Brasil. Façamos isso pelo nosso maior líder Jair Bolsonaro, por essas famílias brasileiras que eu encontrei enquanto percorri o país instalando o PL Mulher e por um Brasil que precisa de gente de pé, não de gente dividida. Eu quero agradecer de maneira muito especial as minhas amigas Celina Leão e Damares Alves, que se empenharam dia e noite para que esse momento de reconciliação pudesse acontecer. Amigas, muito obrigada. Deus está no controle de tudo e Ele nos dará a vitória final. Que Deus nos abençoe. Flávio grava vídeo de reconciliação e Michelle aceita. Abre aspas, vamos reunir um exército. No vídeo, Flávio pede desculpas, exalta o trabalho de Michelle no PL Mulher e pede à militância que olhe para o futuro. Michelle respondeu em vídeo próprio,
abre aspas, eu te desculpo, vamos sentar, vamos conversar e juntos vamos reunir grande exército de pessoas de bem. Reconciliação intermediada, minha querida esposa, por Damares Alves e Celina Leão. Eu te pergunto, qual é o peso real dessa reconciliação aí no resultado das pesquisas? Como que você avalia que isso pode impactar na campanha do Flávio? Acho super positivo, né? A gente tem que encarar a realidade do Brasil hoje, goste ou não. A gente tem uma direita, né? Essa é uma divisão que eu gosto muito, tem várias restrições em relação às pesquisas da Quest, mas tem uma divisão que a Quest faz que eu gosto muito de usar, que eles dividem, né, o brasileiro em 5 grupos. É o de esquerda lulista, o de esquerda não necessariamente lulista, simplesmente apoia as ideias de esquerda, o centro ideológico, isso não tem nada a ver com o centrão, mas é aquele eleitor em cima do muro, que pode vir a mudar de voto tanto para o Lula quanto para o Flávio Bolsonaro, uma direita não bolsonarista e uma direita bolsonarista. Na direita bolsonarista, que é menor do que a esquerda lulista, tá? Esse é um fato. O Flávio não tem qualquer impacto com briga com Michele ou com qualquer notícia que venha a surgir envolvendo o nome dele. Mas nessa direita, nessa chamada direita não bolsonarista, e aí quem está ouvindo pode falar, não existe direita sem Bolsonaro, não tem problema algum, eu estou citando ali um número que é um nome, uma nomenclatura usada pelo Instituto de Pesquisa. É o eleitor que se considera de direita, mas que não necessariamente vota automaticamente no Bolsonaro, né? Que ele poderia votar num bom candidato da direita que viesse a surgir. Nesse grupo, o Flávio Bolsonaro caiu, né? Perdeu pontos ali, percentuais relevantes desde o início, né? Dessa confusão toda, briga com Michele e outras coisas mais envolvidas. São 10 pontos percentuais nesse grupo, mas isso pode sim significar a eleição do Flávio. Por quê? Porque eu acho que a eleição desse ano vai repetir ali o cenário do ano passado de 4 pontos percentuais para cima ou para baixo de um ou de outro. Eu acho que esse é o volume de votos que ainda, né, nessa altura do campeonato, aqui a poucos meses do pleito, ainda podem virar ou de Flávio para Lula, ou de Lula para Flávio, dependendo se a economia continuar o caos que está, imposto, censura, tudo isso que a gente vê no governo federal pode fazer com que pessoas que não necessariamente gostam do Flávio acabem votando nele porque não querem o Lula. Então, assim, tudo isso para dizer, muito bom essa iniciativa do Flávio, ele precisa de todos os esforços, cada voto conta, ele precisa de todas as pessoas que votariam nele, que deixaram de votar, que seja 1% no cômputo geral dos votos, faz diferença, vai fazer diferença nesse ano, não existe essa folga, né, quando as pessoas falam, vai ser 45 Flávio, 34 Lula, não vai, gente, a gente está com um país muito polarizado, as pessoas estão cansadas dessa polarização, já escolheram seus lados, já é assim desde de 2022, a polarização só aumentou. Então, realmente, o Flávio não poderia ter brigado com a Michele, foi muito ruim isso que aconteceu. Eu não quero dizer quem estava certo, eu quero dizer o impacto disso na eleição desse ano, porque realmente a gente precisa derrotar o Lula, essa é a prioridade número 1 do Brasil, acabar com essa esquerda, acabar com esse governo das trevas que a gente vive hoje. Como você avalia aqui os gestos, tanto do Flávio quanto da Michele, meu querido Guilherme? Olha, Emilinho, perfeitos para a situação. Acho que a gente tem que deixar para trás tudo que já aconteceu, seja lá quem tenha iniciado ou finalizado tudo isso, é passado. Agora é desse vídeo para frente. A direita precisa de união, precisa de sensatez, responsabilidade. O inimigo é muito grande, não à toa. O Lula está no 3º mandato, indo para um 4º. Eles prestam solidariedade a corrupto. Os corruptos se conhecem, a gente tem visto isso, infelizmente, no Congresso Nacional, dentro dos ministérios, dentro do Palácio do Planalto. Já temos dificuldades enormes para apurar escândalos de corrupção envolvendo essas pessoas da esquerda, exatamente porque há essa união. Já que os corruptos se unem, nós temos que nos unirmos também para derrubar toda essa corrupção e todo esse governo, esse desgoverno que vem atuando com maldades já contra a direita há algum tempo. Quando surge dentro da própria direita esse tipo de divisão, a gente fica exatamente muito preocupado com o que pode acontecer em outubro. Então, essa sinalização de paz, a gente espera, de fato, que ela aconteça e que não dure apenas até as eleições, mas que isso, de fato,
permaneça após as eleições, esperamos que com a vitória do Flávio, e para que tenha também um governo tranquilo. Além dessa sinalização da Michelle, isso não deixa de ser também um convite para aqueles partidos que estavam ali observando a atuação de Flávio, de Michelle, de outras pessoas próximas ali do núcleo principal da campanha do senador Flávio Bolsonaro, para que esses partidos também olhem com um pouco mais de tranquilidade e pensem, bom, agora eles estão organizados, estão conversando de forma coesa e sensata para levar o Brasil para frente, para o desenvolvimento. Esse tipo de visualização é necessária para que esses partidos que em algum momento chegaram a dizer que optariam pela neutralidade possam começar a entender que Flávio Bolsonaro, Michelle Bolsonaro e todo o clã estão, de fato, imbuídos para trazer um país, de novo, para melhor. Nós tivemos essa pausa, infelizmente, em 2022, que pode ser retomada agora, a gente espera que se retome, mas essa união é necessária. Aquilo que, porventura, aconteça daqui para frente, que seja resolvido num quarto fechado, com todos aqueles responsáveis para acabar com qualquer tipo de celeuma. O fato de colocar isso para fora, de acabar externando qualquer tipo de dificuldade, que é normal em uma política, é normal em qualquer tipo de relacionamento, isso deve ser, de alguma maneira, escondido e isso deve ser resolvido um por um. O fato de você ter essa solidariedade do outro lado, da esquerda, mostra muito como eles são unidos também na dificuldade. A direita precisa se unir para se desenvolver e ir à frente cada vez mais. Pois é, passar por cima do ego aqui, minha querida Carol Esponja, precisa passar por cima do ego, é como o Guilherme trouxe, a gente tem o WhatsApp para quê? Não é? Porra, bicho, precisa ir lá expor em vídeo, quer dizer, o mal maior, quantas vagas do Supremo estão na mão aí do próximo presidente do Brasil? São 4 vagas, correto? São 4 vagas. É desesperador, a gente já está vivendo uma ditadura completa no Supremo hoje. Imagina, a gente tem poucas, né, tem André Mendonça ali, Cássio Nunes, que às vezes vota com a direita, mas todos o Fux, que de uns tempos, né, chegou a rever o próprio voto, né, em relação a alguns casos do 8 de janeiro, que surpreendeu a várias pessoas ali, né, aquela frase dele já falando que a consciência dele, né, como é que é? Minha consciência não me permite mais manter esse voto aqui, então, assim, uma grata surpresa, mas fora isso, né, a gente tem ali um Supremo totalmente, assim, uma ideologia de esquerda absurda, varrendo o nosso Supremo, mesmo que não tivesse arbitrariedade, tá? Mesmo que eles cumprissem a lei, né? Eles são militantes de esquerda, né? Tem um dado importantíssimo que o Poder 360 levantou esse ano, que são os julgamentos por omissão, quando o Supremo entende que o Congresso não está legislando. Isso bateu o recorde, foram 25 ações no ano passado, né? Isso significa o seguinte, o Supremo acorda de manhã e fala, isso aqui deveria ter sido regulamentado no Brasil. Né, 513 deputados, 81 senadores não fizeram, a gente vai fazer, mas eles não têm um único voto. Essa não é uma atribuição deles, não é uma atribuição deles. E quando você pega os casos, Marco Civil da Internet, o Marco Civil da Internet estava devidamente regulamentado lá no artigo 19 da lei. Quando o Congresso faz uma opção de não mudar, de não mexer nisso, significa nós gostamos da lei como ela está, né? Os nossos eleitores entendem que isso aqui está bom, não é a menor necessidade de se alterar a lei ou de fazer uma nova lei. O que o Supremo foi lá e fez? Não, tem sim, eu vou julgar isso aqui como eu quero que julgue para implementar censura no Brasil. E isso foi assim com milhões de outros assuntos, né? Um pior que o outro. Então a gente tem um órgão que atropela a Constituição, que atropela suas próprias atribuições, que invade a competência de um outro poder, né? Como se isso já não bastasse, a gente tem um órgão totalmente aparelhado e de esquerda. Então, não é, antes fosse só o Supremo, é o pior dos nossos problemas, mas é um governo nefasto, né? Política externa, economia, imposto, censura,
todo santo dia no lombo de todos nós. Então, enfim, o vídeo da Michelle achei completamente desnecessário, achei uma baixaria, lavação de roupa suja em público completamente desnecessário. Se ela tem um ponto ou não tem um ponto, eu não sei, mas ela não tem o telefone do Flávio, ele não vai visitar o pai na casa onde ela mora, ela não pode pedir 5 minutinhos para falar com ele depois de uma visita, dizer que tá chateada, lavar roupa suja, entregar a eleição assim para a esquerda. Eu acho muito temerário, assim, eu jamais teria feito algo parecido. Concordo plenamente. Queria ouvir o Guilherme aqui, se o Guilherme pensa que, de alguma forma, esses gestos aqui, desses dois grupos, vamos chamar assim, pode interferir na escolha do vice do Flávio. Com toda certeza, viu, Emílio? Eu acredito que esse gesto para os partidos políticos é também uma forma de observar essa união, né? De que essa reconciliação renova o contato e pode renovar também o contato entre os partidos. Eu sempre, quando falo da questão do vice, eu chamo a atenção sempre para o Valdemar da Costa Neto. A gente não pode esquecer que o Valdemar está presidente do PL, mas ele é um político, ele tem uma ideologia completamente distinta do que o Flávio e a Michelle comungam. O Valdemar já foi aliado do Lula, o Valdemar já esteve em escândalos de corrupção com a presença do PT. Então eu sempre fico muito atento para o que o Valdemar fala, para que ele não atrapalhe a própria campanha do Flávio Bolsonaro. Mas eu acredito que nesse momento, no momento em que a Michelle e o Flávio se reconciliam, é um momento também do Valdemar se afastar de tudo isso, ficar nos bastidores e fazer esse meio campo também entre os partidos. Eu acho que esse é o momento dele agir internamente. Deixa que o Flávio apareça, que a Michelle apareça, e aí sim vai surgir um nome, com certeza, para vice ideal. As pessoas falam muito na questão, vai ser uma mulher, vai ser um homem, o importante é que seja competente. O importante é que agregue. A gente tem a forma de agregar politicamente ali com o tempo de TV, fundo partidário, furando as bolhas, o que é muito necessário. Eu sei que quem vota no Flávio Bolsonaro e pensa como o Flávio também, imagina uma aliança, por exemplo, puro sangue. Ali muita gente citou a questão da Júlia Zanata, e eu entendo perfeitamente, mas existe uma interlocução ali que é necessária com o centro político, se não com a indicação de vice, pelo menos ali para que seja feito, tenha uma garantia de que ele poderá chegar com força no segundo turno e governar. Também isso é fundamental. Agora, essa escolha para vice, eu tenho certeza que vai atrair os olhares dos outros partidos ao ver que a paz está, de alguma forma, permanecendo entre eles. É fundamental, é necessário que exista isso. O que a gente tem que ver é o que, de fato, parece ser a realidade. Como acontece do outro lado. Parece que está tudo em paz, mas a gente sabe que existem escândalos de corrupção tomando conta desde o baixo escalão até o mais alto, mas mesmo assim eles fingem aquela aparência que infelizmente nós já estamos acostumados. Agora Flávio e Michelle trabalharem no front, Valdemar nos bastidores e a direita poder crescer. Chega de ego, chega de pensar só em si, vamos pensar no Brasil. É isso aí, bichão.